João veio para quê? Para preparar um ambiente para que o rei chegasse. Porque depois de João, quem entrou em cena foi Jesus, fazendo os milagres e ensinando. Então João foi o último homem a falar de Jesus e a preparar o caminho, porque quando ele batizou Jesus o que fez? Começou a pregar o evangelho. Eles eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A gente está falando de alguém que estava dentro de um local santo, preparando e fazendo algo santo, para que ele queimasse incenso e chegasse até ao trono da glória do Senhor. Não tenha medo. Aquilo que você pedia foi ouvido. Mas como eu, um sacerdote, num local santo, ter medo de alguém que apareceu do lado? Algo tão celestial, como eu posso ter medo? A gente é ser humano. Mas talvez hoje o Senhor está falando para você: não tenha medo. As suas orações foram ouvidas. Hoje é dia de resposta. Aquilo que no secreto, em Mateus 6,6 fala sobre isso, você pediu. Hoje o Senhor está te respondendo. Eu quero te dizer que está sendo ouvidas as suas orações. As suas orações foram ouvidas. Mas escuta o que você vai precisar fazer. Quando você compra qualquer aparelho, qualquer coisa, o que você faz? Você carrega aquele aparelho, vem o quê? Um manual de como ele precisa ser usado, de como você precisa manusear. Então olha só, não tenha medo. As suas orações foram ouvidas. Aquilo que você mais pedia, o Senhor te deu. Mas você precisa fazer assim, ó. Você colocará o nome dele de João. Ele será motivo de prazer e alegria para vocês. A sua resposta de oração vai ser motivo de prazer e alegria. Você vai olhar e vai se alegrar. Aqui a gente está falando de um filho, mas na verdade pode ser tantas coisas, porque só você sabe pelo que você ora. Só você sabe pelo que você pede. Talvez aquilo que você pede no secreto, o Senhor está falando: não tenha medo, mas ó, entenda, você precisa fazer assim. Mas na verdade vai te trazer alegria. A gente está falando sobre milagres, gerar. Quando o milagre chegar na tua vida, não vai ser só para a tua vida, não vai ser não só você vai ter prazer e alegria, mas aqueles que estão em volta vão celebrar com você. E eu te levo isso para a família, para o corpo em Cristo. Quando você vem aqui e conta um milagre, ou quando você vem aqui e fala algo que para você é tão importante, a igreja toda celebra, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Não há disputa, não há ciúmes, é só alegria. Porque a tua bênção vai chegar, mas na verdade não vai ser prazer e alegria só para você. Aqueles que estão em volta vão sentir a mesma coisa. A Bíblia fala sobre vinho, bebida fermentada, sobre alegria. O vinho antigamente era sinal de alegria. Então, na verdade, João Batista não vai precisar tomar nada ou fazer qualquer coisa para ser alegre, porque na verdade a promessa já chegou e ele, na verdade, já é revestido pelo Espírito Santo de Deus. E a alegria do mundo não é a nossa alegria. Se a gente é gerado pelo Senhor e temos o Espírito Santo de Deus, ele nos traz a alegria. Eu não preciso criar um mecanismo para ser alegre. Simplesmente eu preciso acreditar que o Espírito Santo de Deus traz as boas novas. A paz que excede todo entendimento. Ele vai preparar um ambiente. Ele fará muitas pessoas retornarem para o Senhor. Pessoas perdidas que não acreditam mais pela vida desse ser humano, por a vida desse milagre. Eu vou falar milagre, eu não vou usar só sobre filho, eu vou falar o teu milagre vai gerar e na verdade ele vai trazer a memória daquilo que nos dava esperança, que há muito tempo nós perdemos a esperança. Ambientes assim geram vidas, como a minha. Eu estava em casa e ontem eu liguei para a pastora e nós começamos a conversar, e no meio da conversa eu comecei a chorar e eu falei: irmã, eu preciso muito estar na casa do Senhor. Não estar com os meus irmãos me faz falta, eu sinto muito. Mas quando você vê que você lança a mão no arado, também acontece tantas coisas para te fazer parar. Você começa a se perguntar, mas eu quero te falar, se você lançou a mão no arado,
E não é lançar a mão ao lado, ser líder de algum departamento da igreja, não. É se dizer, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Daí você já foi chamado. Você precisa preparar os ambientes para que entre o Rei da Glória. Eu estou num ambiente de glória. Eu estou num ambiente que Deus pode fazer tudo. Eu entrei nesse ambiente para preparar os incensos, para queimar incenso em adoração ao Senhor. Me aparece um anjo e profetiza que aquilo que eu orava, Ele já me deu. E me deu um discernimento para eu fazer como Ele quer que faça. E aí, depois disso tudo, eu pergunto, mas eu já sou de idade avançada. Não vou conseguir pessoas iguais a nós. De que depois dessa promessa eu podia sair saltitando, pulando. Zacarias já sabia que era um anjo. Mas Gabriel se apresentou e falou: Zacarias, eu estou direto do lado do Senhor. Ele me enviou aqui, podia enviar vários outros anjos, mas Ele me enviou aqui para dizer que as suas orações estavam sendo ouvidas e na verdade você só precisava fazer como Ele falou, mas mesmo assim você ainda não acredita nisso. Zacarias podia sair de lá festejando e alegrando, mas olha como ele saiu. Mas agora, ouvinte, você ficará mudo. Não poderá falar até que o dia que isso aconteça, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo devido. Zacarias, você podia festejar. Você podia fazer tanta coisa, mas como você não acreditou, você vai receber o seu milagre, porque a palavra de Deus não volta vazia e cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas na verdade, em vez de você se alegrar, Ele vai até se alegrar, Zacarias, perdão, Ele se alegra, Ele só não pode falar isso para ninguém. Até que se cumpra no tempo oportuno. Pastor Renato falou isso e eu lembro de quando ele falou: tempo oportuno é o quê? Tempo kairós, no tempo de Deus. Mas porque você, na verdade, não recebeu isso de bom grado, você se amedrontou. Já quando recebeu um anjo e achando que está velho, avançado, você vai receber a tua bênção, mas não vai poder falar. Isabel engravidou. Ele recebeu a bênção. Ele não pôde festejar ainda porque ele não acreditou. Mesmo depois disso, um anjo apareceu para ele. Aí eu quero te falar o seguinte: você precisa fazer festa. Você precisa agradecer a bênção quando Deus fala que é sua. Que entenda que é sua. Mas acredite no momento. Acredite na hora. Porque no meio do caminho pode acontecer tantas coisas. Você lembra o que o anjo disse para Zacarias? Ele não precisará tomar vinho, ele não precisará tomar bebida fermentada nenhuma, porque o Espírito Santo já está com ele. Então, quando Maria chegou dando saudação na casa de Isabel, só a saudação já encheu o bebê e João já estava aqui mexendo, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Já se cumpriu que ele não precisava fazer nada, tudo já estava declarado. A presença, o bebê se agitou com a voz. E com quem Maria já carregava. É esse mesmo Espírito Santo que está dentro de mim e de você, irmão. Eu respeito muito isso, eu respeito muito as pessoas que vão atrás de alguém que vai ser usada para falar com ela, mas na verdade o Espírito Santo está dentro de você e ele fala com você se você pedir por ele, se você chamar por ele, no seu secreto, no seu local secreto, ele vai falar para você. Mas se alguém, ele quiser usar alguém, ele vai usar. Você só não precisa ir atrás. Porque se você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito, quando você chega na minha casa com a presença do Senhor, automaticamente eu me encho do Espírito Santo. E às vezes eu vou ser usado para você. O Espírito Santo testifica. Você precisa acreditar, irmãos. Eu posso falar tantas coisas, eu posso fazer tantas coisas, mas se eu não acreditar, não adianta. É como eu falo, não adianta eu beber água com você se você tem sede e não vem beber água. João Batista nasceu. Ele nasceu, ele foi gerado com tanta felicidade, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele foi criado, ele foi cheio do Espírito Santo, ele já não precisava de mais nada, sabe por quê? Como o salmista falava, pode me faltar tudo, mas que não me falte a sua presença. Pode me faltar tudo, mas que não falte o Espírito Santo na minha vida. Olha o que o Senhor falou a João Batista,
foi incumbido de trazer, de preparar um ambiente, de trazer aqueles que tinham esquecido da presença de Deus. E na verdade ele estava pregando. E os irmãos sabem que João Batista sempre vinha com uma palavra dura, uma palavra de arrependimento. Você não tem como trazer, irmãos, levar uma pessoa ao arrependimento se você não tocar o dedo naquilo que ela precisa. Eu não posso te abraçar, te beijar e dizer que te amo, te tratar com carinho se você não se arrepender. Tem hora que a gente precisa ouvir verdade. Tem hora que a gente precisa ouvir falar assim, ó, se você está no pecado, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Se você não se arrepender, se você endurecer o seu coração, você vai estar passando uma temporada aqui, mas você não vai chegar. Era isso que João Batista falava. Eu vou batizar, mas virá um após mim, que eu batizo com água, mas após mim vai vir um que batiza com o Espírito e com fogo. Mas para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa entender que pecado é pecado. Para isso você precisa entender que na verdade você não está aqui de brincadeira para passar um tempo, como talvez muitos. Eu vou falar no contexto geral das igrejas. Não vou falar da igreja aqui, mas vou falar de todas as igrejas, que na verdade eu só venho domingo para a igreja porque eu não tenho nada para fazer. Eu chego ali, sento no meu banco, fico e vou embora para casa. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada, isso está errado. Você precisa se arrepender hoje, nós precisamos se arrepender hoje. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E Ele é o único que pode interceder por nós. O problema é que a gente cria uma casca e vive debaixo de um pecado, debaixo de um jugo, debaixo de alguma coisa que a gente não perdoa. E isso cria uma casca e não chega no nosso coração. O nosso coração não consegue, na verdade, ser tocado. Se você não tiver o arrependimento, se você não se arrepender, se eu não me arrepender, vai ser em vão você passar 20, 30 anos na casa de Deus. Arrependei-vos. Era isso que João Batista pregava. Ele botava o dedo na ferida e falava, sem medo. Sabe por quê? Porque, desculpa a expressão, se eu não tocar o dedo na tua ferida ou na minha ferida particular, você não vai acordar. Você precisa se examinar, porque é algo sério. Eu posso fazer há 30 anos. Não aconteceu nada comigo até agora. Mas na verdade, pode chegar naquele grande dia e o Senhor falar, apartai-vos de mim. Imagine que frase triste é essa, apartai-vos de mim. Senhor, mas eu vivi 30 anos na tua casa, 40 anos. Eu nasci no ventre da minha mãe já me carregava para tua casa. E eu nunca me desviei. Sabe por quê? O diabo já não está mais tirando. O inimigo não está mais tirando ninguém de dentro da igreja para matar, não, para morrer espiritualmente, não. Ele está matando dentro da igreja. E aí a pessoa fica vindo e nada acontece. E aí continua vindo e nada acontece. Nunca tá bom. Tá bom desse jeito, minha mãe, irmão. Vamos fazer. Não, tá bom desse jeito, tá tudo certo. E não é, se você não se arrepender, naquele grande dia ele vai falar, apartai-vos de mim. Mas eu profetizava. Mas eu colocava a mão nos enfermos e eu curava. Mas eu era usado para muita gente. Eu não te conheço, eu não tenho intimidade. Você só diz que conhece alguém quando você tem intimidade com aquela pessoa. Imagine, você não tem intimidade com Deus que te criou, aquele que deu o seu Filho unigênito, por tal amor, por um amor tal. Não é tempo de brincar mais. Enquanto a gente brinca que a gente é evangélico, que a gente está fazendo as coisas de dentro do diabo, está aí, ó, com seriedade, bramando, derrubando tanta gente. Mas o que eu quero te falar é que você precisa acordar e saber que você foi chamado para preparar o ambiente para Cristo, que a gente prega há tanto tempo, que Ele vai voltar, que vai buscar uma igreja madura, uma igreja sarada. Não é uma igreja mimada, é uma igreja madura, porque ninguém casa com alguém que é mimado. Ninguém casa com alguém que é cheio de vontade. Ele casa quando você escolhe uma pessoa para casar, um marido para casar, ou você escolhe um homem de verdade, ou você escolhe uma mulher de verdade. Você não vai escolher uma pessoa mimada. E o Senhor não vai casar com a igreja mimada, com a noiva mimada. Uma noiva que qualquer coisa que a gente fala, eu faço o biquinho, eu estou chateado. Não tem tempo para isso mais. Olha aí o tanto de coisa que está acontecendo. João Batista, como eu falei,
Se eu não me engano, foi Isaías que profetizou que viria um que pregaria no deserto. Ele não viu, mas João veio e fez aquilo que se cumpriu. Lembra a semana retrasada que eu preguei? Você precisa profetizar, você precisa trazer algo para aqueles que vão viver depois, para a próxima geração. Por mais que você não veja, as coisas vão acontecer. Volte para cima. Que possamos ser um pouco mais como João Batista. O deserto ainda usa o deserto para você pregar a palavra de Deus. Seja aquilo que Cristo te chamou para ser. Profeta de Deus, boca de Deus, preparando o ambiente para que entre o rei. Que qualquer hora esse rei vai chegar. Mas eu preciso fazer como ele mandou eu fazer. No meio do caminho eu não posso fazer algo mais. Porque se eu fizer algo mais, eu vou pagar por isso. Mas enquanto eu faço o que o Espírito Santo de Deus manda fazer, eu sei que Ele é fiel para cumprir. Você nasceu por uma promessa. Você foi gerado por uma promessa. O Espírito Santo de Deus fez uma promessa na tua vida. Entenda aquilo que Ele fez para a tua vida e faça aquilo que Ele fez. Não preciso de microfone para pregar, eu não preciso estar tocando, eu não preciso estar cantando. O que Deus me chamou para fazer? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.